Louvado seja o Senhor. Igreja, digo, louvado seja o Senhor. Damos graças a Deus pela reunião do obreiro desta noite. Oro que o Senhor Ele mesmo fale a cada coração em nome de Jesus. E o treinamento, o ensino, não seja em vão em cada um. Oremos juntos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados filhos e filhas e também os teus servos e ganhadores de almas. Pedimos, Senhor, que esta noite revele a tua mente a cada um de nós em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, para que este entendimento de trabalhar contigo explique a cada indivíduo, de modo que cada um tenha graça, tal como visão, para saber o que significa trabalhar contigo de uma forma significada por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Ajuda-nos a prestar atenção para te ouvir assim que falares e respondermos para fazer tal como que tu queres que façamos. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Olhamos. Gênesis, capítulo 5, 22. Gênesis, capítulo 5, verso 22. E andou Enoque com Deus, depois de gerar Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomara. Na história do homem, na história da humanidade, depois da queda, da Adão e Eva, que se apartaram do Senhor, não estavam mais no relacionamento íntimo com Deus. Outros nasceram depois: Caim, Abel, Sete, filhos e filhas. Eventualmente, Enoque nasceu. Assim como Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e perderam a glória de Deus, Enoque viveu, tal como outras pessoas viveram, sem a graça, sem a força do Senhor, por 65 anos, e na idade de 65, alguma coisa aconteceu a ele, converteu-se ao Senhor e viveu para agradar ao Senhor. E a Bíblia diz, em Gênesis 5, 22, que andou Enoque com Deus, depois gerou a Metusalém, no 24 de novo, e andou Enoque com Deus. Este andar com Deus, o Novo Testamento explica a implicação, o que atualmente significa. Em Hebreus 11, em Hebreus capítulo 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para que não provasse a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes da sua trasladação, teve este testemunho que agradara a Deus. Junto a essas duas coisas, em Gênesis diz, andou com Deus. A interpretação, o entendimento, a exposição, a explicação disso, no Novo Testamento é que agradou a Deus. Quando traz essas duas coisas, andar com Deus significa que deves viver de forma que possas agradar a Deus todos os dias, todo momento da tua vida. Como é que podes fazer isso? Quando nascemos no pecado, como é que ele pode ter feito isso se nasceu no pecado? A explicação vem no Novo Testamento que pela fé, Enoque foi trasladado para não provar a morte. Pela fé, não foi achado. Pela fé, Deus o trasladar porque agradou a Deus. Veio a encarar o Senhor, soube que não andava antes do Senhor. Deus é poderoso quando nasceu, Deus é santo, quando Deus é justo, Deus é puro,
sem nenhuma mancha, nós somos impuros. Somente o único meio que podemos andar com Deus é se converter da nossa vida pecaminosa, da nossa vida natural, da nossa vida humana, e facearmos nossa face ao Senhor e termos fé, e essa fé que ajudou-lhe a andar com Deus e agradar a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé, Enoque não podia agradar a Deus. Sem fé, a qualquer um que ler do Antigo e Velho Testamento, Antigo e Novo Testamento, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Mas sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que aquele que se aproxima de Deus, e se vem na fé de Enoque, eu decidir, eu venho a Deus, eu fui separado de Deus, estou longe de Deus, eu quero andar com Deus, e a experiência inicial é sair do sítio onde está espiritualmente e moralmente e vir a Deus por esse caminho, por esse meio da fé, da sua própria vida, e vir a Deus. Aquele que vem a Deus, se aproxima a Deus, deve crer que Ele é, deve crer que Deus é e que Ele existe, deve crer que Deus é santo, porque Deus é santo, deve crer que Deus é puro e também contra os pecados, e também crê que Deus existe e se converter do pecado. Não só isso, que Ele é o galardoador dos que o buscam. É o que Enoque fez. Ele viu ao Senhor para que fosse perdoado os seus pecados. Ele buscou o Senhor para que o Senhor lhe libertasse, buscou o Senhor para que sua vida seja alinhada com Deus e com o caráter de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Agora somos instruídos e comandados e somos mostrados o caminho de andar com Deus. 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, as duas palavras não são juntadas, andar com Deus e agradar a Deus. São a mesma coisa, são sinônimas. Vos mostramos como devem andar com Deus. O que significa? O apóstolo, primeiramente, como agradar a Deus em todas as áreas da tua vida, considerar a tua vida no privado, no público, considerar a tua vida na igreja e na comunidade, considera a tua conduta, o teu caráter, onde quer que estiveres e andas com Deus. O que significa? Isso estás a agradar a Deus em todo momento. Qualquer escolha, qualquer direção, qualquer decisão e qualquer interação que tens, tudo o que fizeres, quer as pessoas te vejam ou não, estejas sozinho ou com outras pessoas, estás a andar com Deus, significa que você agrada a Deus. Daí que você vai abundar mais e mais. Diz, não há férias para isso. Não há que se retirar nisso. Não há que deixar isso de lado. Estás a andar com Deus, até que tu lhe vejas face a face. Diz, finalmente, irmãos, vos rogamos que abundeis. Porque que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor, a vossa santificação. Você anda com Deus, este andar com Deus ainda não está perfeito, até que tudo dentro seja tirado, a carnalidade é removida, o emblema do pecado é removido, a natureza adâmica que fez com que Adão se apartasse de Deus, isso é removido. Agora diz, e esta é a vontade de Deus, e se tens que andar com Deus, em concórdia com Deus, se tens que andar com Deus, tu sabes que é a sua vontade, é o seu desejo, é o seu mandamento, é o que Deus quer que tu ajas. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A tua santificação, a salvação,
antes de andar com Deus, a santificação, assim que decidires, pela graça de Deus, andarás continuamente e consistentemente e corajosamente com o Senhor. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta noite estamos a dar a mensagem, o privilégio glorioso de andar com Deus. O privilégio glorioso de andar com Deus. 3 coisas estamos a dar. 1. A experiência gloriosa de andar com Deus. Há uma experiência, começa num ponto em tempo. É a experiência que temos, é aquela experiência que temos que nos move, que nos achega à nossa carreira de andar com Deus. Número 1, a experiência gloriosa de andar com Deus. Número 2, exemplos graciosos de andar com Deus. Vimos outras pessoas fazerem antes, daí que sabemos que se a pessoa na carne, como eu mesmo, já fez, e fez bem, e fez para agradar a Deus, fez e Deus foi satisfeito. E se uma pessoa foi capaz de fazer na sua geração, eu também posso imitar na comunidade, na minha geração, e andar a agradar a Deus. Se temos ou 2 ou 10 ou muitas pessoas incontáveis que andaram com Deus, foi possível para elas, é também possível para mim, e posso andar com Deus. Ponto número 2, então, os exemplos graciosos de andar com Deus. Ao andares com Deus, significa que tudo que fizeres é que estás a andar, não faz nenhuma coisa além, não somente, tudo que fazemos, assim que andamos com Deus. Ponto número 3. O nosso engajo piedoso enquanto andamos com Deus. O nosso engajo glorioso enquanto andamos com Deus. O nosso engajo glorioso quando andamos com Deus. Deus, Ele mesmo, faz alguma coisa. Iremos andar com Deus. Estamos em concórdia com Deus. O que Ele fez, fará. Cristo está fazendo alguma coisa. E se temos que andar com Cristo, tem que haver uma concórdia com Ele e fazer o que Ele faz. O Espírito Santo faz alguma coisa em qualquer momento, em qualquer tempo, no mundo em que vivemos. E se temos que estar em concórdia com o Espírito Santo e andarmos com o Pai, andamos com o Filho, andamos com o Espírito Santo, temos que fazer tal como o Pai faz, como Cristo, o nosso Salvador faz, e como o Espírito Santo está fazendo. Ponto número 3. Nosso engajo piedoso enquanto andamos com Deus. Voltamos para o ponto 1. Experiência gloriosa de andar com Deus. É o seu lugar de onde começamos. Mateus 7, 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Nos diz, no versículo 3, são as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. No verso 14, e porque estreita é a porta, significa que pequena é a porta, apertada é a porta, estreita é a porta e apertado o caminho. Se andamos no caminho, e se tens que andar no caminho, temos que entender o caminho. Há algumas linhas, a carreira já foi colocada, que temos que andar desta maneira. Estreita é a porta e larga é a porta que guia a vida, e poucos são a que a encontrem. Do princípio, não podemos seguir o Senhor na maioria, não podemos seguir o caminho da sociedade, não podemos seguir o caminho do homem comum, não podemos seguir o caminho em que outras pessoas disseram: este é o caminho, goza isto, tenha prazer nisto. A minoria de pessoas disse Jesus.
Jesus disse, a maioria das pessoas andam no caminho que guia à perdição, à destruição, que guia ao inferno, que guia à punição eterna. Disse, poucos são os que entram pela porta estreita, a porta da conversão, a porta da salvação. É muito apertada, não vai levar o pecador com seu pecado. Aquela porta deita fora o pecado. Naquela porta deita os conflitos com Deus Todo-Poderoso. Naquela porta deita todos os argumentos contra o caminho do Senhor. E naquela porta, a porta da salvação, a porta da regeneração, a porta da conversão, deita fora toda a força humana que conhece pessoalmente, que tem praticado o arrependimento. Esse é o arrependimento que guia a oração da confissão. A oração da confissão leva ao crer no Senhor. É aquele arrependimento e fé em Cristo que guia a salvação. Ninguém, sem a salvação, sem entrar por aquela porta, pode andar com Deus. É por isso que ele diz, entrai pela porta estreita. Estamos a olhar Lucas 13. Em Lucas 13, atualmente vou ler 23 a 25, mas vou suportar com o verso 3 e 5. No verso 3, Jesus disse, não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Precisa de entrar pela porta do arrependimento, precisa de entrar pela porta de deitar fora os pecados, deitar todos os nossos males, antes de dizermos agora, estou a andar com Deus. Verso 5, no verso 5, não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aquela porta do arrependimento é pela qual a entrada de todos no outro caminho, para nós entrarmos no caminho do Senhor e andar com o Senhor. Não pode saltar e por algum sítio no caminho e tentar se vestir como nós, e tentar falar como nós, e tentar atender todas as reuniões, e tentar fazer algumas obras. Todas as obras não vão te salvar. Tens que voltar para a porta, por onde você vai se arrepender e clamar ao Senhor, e a partir dali seres salvo. Depois daquela salvação, agora começarás a andar com o Senhor. Verso 23 agora, no verso 23, e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam, e ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita. Nunca dizes, eu quero andar com Deus, na minha força, na minha habilidade, no meu poder, no meu porfiar, na minha ênfase, irei andar com Deus, eu tento fazer o meu melhor, eu vou me converter, eu vou me empurrar, andarei com o Senhor. Olha para isso, porfiai por entrar pela porta estreita. Procurai entrar pela porta estreita. Tens que te arrependeres, tens que se humilhar perante o Senhor e se converter de todos os teus pecados e entrar qualquer pecado não confessado, todo pecado não abandonado, todo pecado que você abraça vai te impedir de entrar. Tira, remove na tua vida e porfia por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A santidade tradicional dos fariseus que procuram entrar não entrarão. Então, se assegurar a uns hábitos amarrados e querem entrar, não poderão entrar. Então, se assegurar às religiões dos seus pais, dos anciãos, e querem entrar, não poderão entrar. Eles se apegam ao antigo conceito e dizem que vimos na Bíblia, e se asseguram a isso que está abolido, e Cristo é o caminho único
para nós entrarmos na vida eterna, qualquer outro caminho que estão a segurar nele irá lhes impedir de entrar. E diz, muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença. Estávamos lá quando tu multiplicaste o pão, atendemos os teus retiros, atendemos as conferências, atendemos as reuniões, e porque ouvimos tudo o que tu disseste, até comemos a comida miraculosa, disse, e comemos na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas, até vieste na nossa comunidade e nos ensinou ali. Não é o que tu ouviste, é o que tu fazes do que você ouves. Ensinou nas nossas ruas, mas não se converteram, não se arrependeram, não porfiaram por entrar pela porta estreita, eram religiosos, não eram justos. Olha, o verso 25 dizia, e no fim disse, e respondendo ele dirá, não vos conheço de onde vós sois. É muito importante que entremos pela porta, se converter dos pecados, se converter dos males e tornarmos-nos filhos de Deus. É por aí que começaremos a andar para agradar a Deus. Em 2 aos Coríntios, capítulo 6, 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Estão a ver o jugo no Antigo Testamento, junta dois animais, e os dois animais tinham que se achar a terra. Vão trabalhar, vão se mover e cultivar. Assim que são juntadas. Mas somos advertidos que não podia juntar o cavalo com boi para cultivar. Tens que tomar animais da mesma natureza. O Senhor aqui diz agora, traga a ilustração do Antigo Testamento para o Novo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Em andar com Deus, não pode se juntar a um jugo desigual com os infiéis. Em andar com Deus, não pode se amarrar com infiéis. Em andar com Deus, não pode estar em concórdia com descrentes, não pode se mover com descrentes, não pode ser intimamente amigo na comunhão com os infiéis, não pode estar no negócio com os infiéis, porque Deus não andará com o descrente. E tu queres andar com Deus, e se tu tens que andar com Deus, deves separar-te a ti mesmo de qualquer caminho, de qualquer forma com os descrentes. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, luz e trevas se ajuntar? Não, isso não funciona. O crente casar-se com descrentes diz, ainda estou a andar com Deus. Não, isso não vai andar. Luz e trevas, um na luz, outro nas trevas, é no ocultismo, e andam juntos. Não funciona. Não pode estar de igual jugo no negócio e com uma pessoa ocultista, alguém que vai sacrifica alguma coisa para os ídolos antes de vir ao trabalho. Diz, que comunhão tem e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o descrente, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E se tu tens que andar para agradar a Deus, entendas que
eu habitarei entre eles. E Deus é santo, diz, o Deus santo habitará em nós, porque Deus é justo, o Deus justo habitará em nós, porque Ele é puro, os olhos puros que odeiam a iniquidade, diz, habitarão em nós, e andarei entre eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual é a condição aí que Deus, Ele mesmo colocou? Se tens que andar neste caminho, e se tens que andar com Deus, veja o verso 17, pelo que sair do meio deles, e se permaneceres com eles, e na sociedade pecaminosa, não andarás com Deus. E se permaneces com eles na tradição da idolatria, não estás a andar com Deus. Tudo que você professares dizendo, eu estou salvo, é a linguagem da boca, estou santificado, é somente uma linguagem, e cheio do Espírito Santo. E se estás com eles, e se o caráter, e se estás com eles na sua conduta, se estás com eles nas suas fraudes, se estás com eles nos males que eles fazem, se estás com eles na adoração dos ídolos, se estás com eles em qualquer coisa pecaminosa, todo o testemunho que você dá é somente uma linguagem vazia. Diz, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Não toqueis nada imundo. O que é isso? Qualquer que seja o que você toca, que te faz sentir imundo, o que é isso? Tudo que você tocar, que aceita a imundícia e te contamina. Se andas com Deus, não toca nenhuma coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz, significa que é Deus a falar, homens e mulheres, meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Andaremos com Deus. Não haverá pecado secreto, não haverá nenhum mal em nossa vida, seremos transparentemente justos e cuidadosos no que fazemos, onde quer que vamos, porque Deus está vigiando e diz, saí do meio deles antes de andar com ele. Olhamos para João capítulo 8, estou lendo o verso 11. João capítulo 8, verso 11. Nos diz em João 8, versículo 11, e ela disse, ninguém, Senhor, verso 11, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, eu te perdoei, é a porta pela qual temos que entrar no reino. Essa é a porta pela qual entramos agora. Depois de entrar, não podemos continuar a andar com Deus. Agora podemos continuar a andar com Deus. Nem eu também te condeno, mas vai-te e não peques mais. No teu local de trabalho, não peques mais. Vá à tua comunidade, onde tu vives, naquela comunidade, não peques mais. Volte para o teu mercado, naquele mercado, vá e não peques mais. E se tu tiras água do poço e te levar para casa, vai ao poço e pelo caminho de volta para casa, não peques mais. E se andas na fábrica junto com outras pessoas e tu sabes o que fazes com eles, mas volta e fortalece o teu trabalho, mas vai e não peques mais. Volta para a tua família e a tua família, as coisas que tem feito, que guia para os hábitos pecaminosos, te fazer o que não devia, que agora que estás perdoado, agora entraste pela porta, vai, não peques mais. No verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, andando comigo, quem me segue, não andará em trevas. Andar com Deus, não andarás nas trevas, não andarás com o pecado secreto. Há pessoas, ainda que vão à igreja, dizem que estão salvos, vêm à nossa igreja, realmente nem eles conhecemos, são tão secretos e dizem,
quando tu andas com Deus, não serás secretista, fazendo coisas e encobrir, e nunca se abre para ninguém. Você lhes diz: não deixa que alguém ouça disto, eu tenho que preservar o meu segredo. Está a andar nas trevas e faz coisas que não pode se ver luz de dia. Por causa disso, o Senhor diz: não estás realmente começado a andar comigo, porque aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estamos a olhar a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, estou lendo o verso 1. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que tu sabes que estão em Cristo Jesus? Que não andam segundo a carne. Não andam segundo a carne. Os que prontamente ainda são carnais são imundos, e os que dão seu corpo para o pecado, hábitos pecaminosos, talvez para fazer dinheiro, somente para dar o prazer aos seus vizinhos, os que andam na carne não andam com Deus, não nasceram de novo. Os que nasceram de novo, não há mais condenação para eles, os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e morte. Não há mais água na minha vida. Normalmente, quando tu lanças alguma coisa para cima, tem que voltar para baixo. Por quê? Por causa da lei da gravidade. Mas tu conheces o avião, é tão construído, foi feito, todas as coisas que faz o avião agora são condicionados para que aquele avião suba, mas a lei da gravidade para trazer abaixo não afeta mais. A mesma coisa, todo o homem que tenta sair da lei do pecado vai lhe trazer de baixo. Mas a graça de Deus que vem, a graça de Deus vem a ela, agora pode subir, e a lei do pecado e a morte não te trará mais para baixo. A lei do pecado e a morte não te trará abaixo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me fez livre da lei do pecado e morte. Verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essas são as pessoas que andam com Deus. Não há mais andar segundo a carne, não há mais andar segundo as práticas pecaminosas, não há mais andar após o caráter mau, não há mais andar segundo a propensidade da natureza pecaminosa, mas agora andam no Espírito e no poder, energicados, graciosamente ajudados, e vivem justamente e para viver e de uma forma reta. Romanos 13, verso 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, a salvação final, agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Verso 13. Andemos honestamente,
como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 19. Porque as obras das trevas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicidas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro antes do julgamento, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que ainda vivem em todas essas coisas, em tal vida, não entraram pela porta estreita, não estão a andar no caminho de Deus. Ainda podem fazer ocasionalmente, podem fazer quando a tentação vem para elas, podem fazer quando membros da igreja não estão à volta, podem fazer quando ninguém está para desafiar, podem fazer porque já silenciaram todos, olham para eles, tentaram desafiar, eles silenciaram pelas suas coragens em algumas ações, mas diz, queira, você silencia outros fazendo isso e não entrarás no reino dos céus, porque andas na carne. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, os que pertencem a Cristo, que andam no Espírito, andam com Deus, crucificaram sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E se o Espírito habita em nós, isso significa que a lei nos ajuda a andar no Espírito, diz, vivamos no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. 1 de João 1. Estou lendo o verso 5. 1 de João 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Não há trevas nenhumas. Não há trevas nenhumas. E se andarmos com Deus, não haverá nenhuma forma ou sombra de trevas em nossa vida. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, como Ele na luz, o nosso Deus está, como Cristo está na luz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e se andarmos nas trevas, não podemos ter comunhão contigo.
não podes ter comunhão conosco. Significa que as trevas e luz temos comunhão. Talvez é coisa normal que pode fazer, que nos faz virmos juntos, entramos no mesmo machibombo, não temos a escolha, isso não é comunhão. Trabalhamos na mesma indústria, não temos a escolha, isso não é comunhão. Vamos ao mesmo escritório, não temos a escolha, isso não é comunhão. Mas, para virmos à comunhão e termos coração com coração o mesmo entendimento, termos a intimidade e juntar nossa vida e expormos-nos a nós mesmos, e tu expores a nós e andar no mesmo caminho e irmos ao mesmo destino, isso não pode acontecer, porque é somente quando andamos na luz, como Ele na luz está, que temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A pergunta é, será que há outro fora do Enoque, que dele sabemos que andou com Deus, que serviu o Senhor continuamente, sem voltar para as obras da carne, e sem voltar para as trevas, e sem voltar para se juntar e ter intimidade com Satanás ou com os seguidores de Satanás? Sim, tem sim. Isso leva-nos ao ponto 2. Exemplos graciosos de andar com Deus. Há certas pessoas que pensam que o povo do Antigo Testamento não tiveram graça, e porque não tiveram graça, não tiveram fé também, não andaram com Deus. Não é verdade isso, não é verdade isso. Pensam que as centenas, os milhares de anos, ou de Gênesis até Malaquias, não há no Antigo Testamento atualmente que andou com Deus. Isso não é verdade. A graça era disponível, a fé era disponível, e pela fé, pela graça de Deus, andaram com Deus. Olhemos alguns deles. Gênesis 5, estou lendo 22. Capítulo 5 de Gênesis 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusala, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Casastes, podes andar com Deus? Sim, podes. Tens filhos e filhas? Podes andar com Deus? Sim, podes. Os teus filhos pequeninos estão crescendo e têm todas as falas, ainda podes andar com Deus? Sim, podes. Enoque andou com Deus. Não sabemos nada da esposa, mas ele andou com Deus. Há certas pessoas que deitam fora a vida espiritual na mão das esposas, na mão dos maridos, e se o marido está a fazer isto, ok, eu também vou fazer desta maneira. Focaliza-se no teu andar com Deus, focaliza no chegar ao céu. Vieste a este mundo sozinho, deixarás também este mundo sozinho. E se tu tens que chegar ao céu, se tu tens que ser participante no arrebatamento, você como indivíduo deves andar com Deus. Isso que aconteceu com Enoque no verso 24, e andou Enoque com Deus, e ele não foi achado, porque Deus o levou. Noé andou com Deus. Gênesis 6, 9. Gênesis 6, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Fora da sua família, não havia pessoas justas. Além da sua família, sua esposa, três filhos e três filhas, ninguém creu na palavra de Deus, de que o dilúvio vinha. Mas, ainda que milhares e milhares e milhares de pessoas naquele tempo, na terra, não creram, ele se separou. É o que Deus quer fazer. Tudo que outros fazem, tudo que outros não fazem, você decide
e com todas as convicções que você, toda a coisa que você precisa, o Senhor te dará em nome de Jesus. De que, qualquer que seja o que outros fazem, não importa da forma como outros vivem, como Noé, tu andarás com Deus e andarás com Deus. Olha, verso 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ainda que outras pessoas com quem viviam, ele agradou a Deus. Capítulo 7, 1. Depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te he visto justo. Tu somente, eu te vi justo diante de mim nesta geração. Ouvimos de Abraão, que Abraão também andou com Deus. Gênesis 48, estou lendo 13. Gênesis 48, 15. E abençoou a José e disse: Deus, perante o qual meu pai Abraão e Isaac andaram, meu pai Abraão andou perante Deus, meu pai Isaac andou perante Deus. Deus conheceu toda a minha vida até o dia de hoje. Naquele tempo não havia igreja, naquele tempo não havia sacerdócio, naquele tempo os levitas não tinham vindo antes para tomar lugar, para tomar a obra no santuário. Naquele tempo não havia santuário, mas sua mente estava em Deus, seu coração estava em Deus e andou com Deus em toda luz, em toda a terra. Lembra do Ezequias, 2 de Reis 20, 2 de Reis capítulo 20, estou lendo aqui, 3, andou com Deus, ainda que foi separado, andou com Deus, ainda que não havia encorajamento de companheiros, andou com Deus, ainda que parecia que estava sozinho, andou com Deus. A mesma coisa, se foi possível para eles, é possível para nós, podemos andar com Deus. Eu posso andar com Deus. Eu andarei com Deus. Tudo que outros fizerem, tudo que outros não fazem, você decide de que tu, com toda a luz que tens, com toda a Bíblia Santa na tua mão, e tu tens pessoas como exemplo, Deus que lhes ajudou, ainda que sejas sozinho no local de trabalho, és sozinho na comunidade, és sozinho na aldeia, és o único na família extensa, mas agora vista a luz, decides. A influência deles não vão te puxar para baixo, a influência deles não vai te corromper, a influência deles não te levará atrás para as trevas, ainda que vê pessoas à tua volta e todas as pessoas não são distintas para a justiça, não são distintas e são distinguíveis em andar na luz. Você decide, tu serás o único indivíduo simples que andas com Deus e andarás com Deus em nome de Jesus. 2 Reis 20, verso 3. Ah, Senhor, sei servir de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. E se não era verdadeiro, Deus não responderia. Se era somente dizer isto pela palavra da boca, não havendo verdade, Deus não escutaria. Por quê? Ele tinha uma doença incurável. Isaías já tinha dito que vais morrer, mas não queria morrer. Rogou perante o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de te servir, que eu andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz. E se isso chega na vida do homem, na vida de uma mulher, que o problema se levanta em sua vida, e ele não pode se ajudar, e ninguém lhe pode ajudar,
Ele tem cuidado de as pessoas que cuidam em toda a volta, somente Deus é que pode ajudar. E, num tempo igual, dando confiança ao Senhor, da forma como tem andado com Deus, e se era mundano, se era insincero, se não vivia retamente, não viria como veio Ezequias e rogou perante o Senhor: lembra-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, Ezequias, chefe do meu povo. Sabe, algumas vezes diz: o quão alto tu subires, o peculiar virá, peculiar tu serás. Torna-se o capitão, líder no meio do povo, pastor no meio do povo, missionário no meio do povo, o superintendente no meio do povo. Algumas vezes há pessoas que não podem viver acima as suas posições, pensam que lhes leva a ser mais baixos, porque agora ninguém lhes pode desafiar. Eles têm destruído líderes. Num tempo igual como este, Ezequias achou que teve esta doença incurável, ainda que o Isaías, o profeta, não podia orar por ele, porque Deus já tinha dito: diga a ele que vai morrer. A única coisa que tinha que fazer perante o Senhor é que o Senhor: lembra-te de como tenho andado contigo. E Deus respondeu sua oração. Ele orou: eu oro que tu andarás com Deus. Tu andarás com Deus com um coração sincero, com uma vida transparente. E quando veio orar, orou assim: Deus responderá a tua oração. Diz: volta, diga a Ezequias, o chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração. Não só ouvir um amém aí. Eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Não houve a Isaías a orar por ele. Deus o sararia. Não há outra promessa a clamar, porque andou reto com Deus. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias, quantos anos? 15 anos. É o benefício, é o privilégio, é a glória de andar com Deus. Há muitos outros. Olhemos para Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Estou lendo 4. Malaquias 2, verso 4. Diz no verso 4, em Malaquias, capítulo 2, verso 4: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto estava com eles, da vida e de paz, e eu lhes dei para que me temessem, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo e paz e em retidão. Andou comigo em paz e retidão. Andou comigo retamente. Andou comigo em paz e em verdade, em retidão, e apartou
a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Há muitas outras pessoas que se converteram do pecado para a justiça e andaram com Deus. Se alguém não tem bom equipamento ou e quer limpar o campo e o lugar está muito limpo, e tu vês alguém que não tem o ensino que tu tens, a graça que tens, a força que tens, a unção que tens, o poder que tens, a igreja que tens, os ensinos que tens e a comunhão regular que tu tens tido, e não tens visto alguém que não tem todas essas vantagens, mas fez bem, e tu sabes que você não tens desculpas para não fazer bem. Assim que vê pessoas no Antigo Testamento não tendo todos os privilégios que nós temos, não tendo a Bíblia completa que temos, não tendo a suficiente graça que temos nós, a abundante graça que temos para andar, e eles andaram com Deus na justiça. O que nós temos, a graça e o derramamento do Espírito e o ensino no Novo Testamento, não temos nenhuma desculpa. Muitos de nós que pertencem a igreja como esta e escutam o estudo na segunda, escutam o ensino na terça-feira, escutam o estudo no sábado, escutam no domingo, escutam na quarta-feira. Então, o equipamento vem, a força tem, o poder vem, e a iluminação vem, a exposição da palavra vem. Eles não tinham no Antigo Testamento isso, e nós temos isso. E alguns de nós que vivem do outro lado da cruz e do outro lado do Calvário, não temos desculpas nem por pouco. Andaremos com Deus. Tu andarás com Deus. Olha o Novo Testamento agora, em Lucas capítulo 1, estou lendo verso 5. Lucas 1, verso 5. Zacarias e Elizabeth andaram com Deus. Andaram. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos de Deus. Pessoas do Novo Testamento, depois que foram parte do Antigo Testamento, agora viemos ao João Batista. Lucas 1, verso 13. Lucas 1, 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe darás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não perante os fariseus e saduceus. Aquelas pessoas nunca esperavam nenhuma coisa, diz os que vieram nas suas tradições, mas o homem será grande perante o Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista andou com Deus. João amado andou também com o Senhor. 1 de João, capítulo 1. João amado, João capítulo 1,
verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testemunhamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. É a mensagem que ouvimos dele e vos declaramos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. E se nós, qualquer um de nós aqui, os apóstolos, e se dependemos da nossa posição, da nossa autoridade, ninguém pode nos disciplinar, ninguém pode nos capturar, ninguém pode dizer nada a nós. Somos apontados por Cristo, somente Ele que nos pode remover. Se por causa disso dissermos temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nos colocarmos e nos fazermos um Senhor, um Deus, sobre o povo de Deus, e adicionarmos e agirmos como queremos e dizermos que estamos aqui, não deixamos que ninguém nesta igreja não pode vir, não deixamos que ninguém ministre, não ministrar, e se por causa disso aquela autoridade que temos em que nos enganamos, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andou com Deus, andaremos com Deus. Eu disse, nós andaremos com Deus. Tudo o que outros fazem, nós faremos bem. De forma como outros vivem, eu viverei reto. Esperava que vocês digam isso. Zacarias e Elizabeth andaram com Deus. João o Batista andou com Deus. O João amado andou com Deus. 1 de Pedro e o resto dos apóstolos andaram com Deus. Paulo, o apóstolo dos gentios, andou também com Deus. Em Filipenses capítulo 3, o verso 16. Filipenses 3, 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sigamos o mesmo. Sintamos o mesmo. A totalidade e a integridade da palavra de Deus é para todos os crentes, é para todo ministro, é para Paulo e todas as outras pessoas. E diz, por causa disso, pensemos a mesma coisa, andemos da mesma forma. Irmãos, também sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que andam, assim andam. O apóstolo Paulo e outros também andaram com Deus. E se tiveram a graça, nós temos a graça. Andaremos com Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e guardar e agradar a Deus, tem que andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Andaremos na luz, andaremos na verdade,
andaremos no Espírito. E andaremos para agradar a Deus por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Agora, o que é que fazemos ao andarmos com Deus? Como é que vivemos? Como é que nos envolvemos? Com que nos ocupamos quando andamos com Deus? Ponto número 3 agora. Nosso engajo piedoso quando andarmos com Deus. Nosso engajo glorioso quando andarmos com Deus. Nosso engajo no Evangelho quando andarmos com Deus. Lembra-se dos versos das Escrituras? Deixem que eu vos lembre. Hebreus 3, 3. Amós 3, 3. Andarão dois juntos sem estarem de acordo. Andar com Deus tem que haver concórdia com Deus. Não concorda com o Pai, concordando-se com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Andar com Deus significa vir a uma concórdia completa, cheia, interrompida com Deus. O que é que Ele quer de nós? Significa que nós concordamos nos seus atributos, a sua paixão e compaixão. 2 de Pedro, capítulo 3, 9. 2 de Pedro 3, 9. O Senhor não tarda concernente à sua promessa, como alguns a tempo tardio, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é Deus. Essa é a sua natureza. Esse é o seu atributo. Esse é o seu caráter. Não quer que ninguém se perca. Sim, se temos concórdia com Deus, não quereremos que ninguém se perca. Eles vivem no pecado, andam para o caminho da destruição eterna, mas Deus não quer que eles se percam. Eu ando com Deus, tu andas com Deus, então vai te engajar naquilo que Deus demanda. Naquilo que Deus demanda. 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por quê? Não quero que ninguém se perca. E tu andas com Deus, porque tu andas com Deus, tens concórdia com Deus, tu também, não quero que ninguém se perca. No verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Estás em concórdia com Deus, andas com Deus, e Deus reconcilia o homem para si mesmo. O que tu fazes então? Reconcilia também homens para ele, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Estás andando com homens? Estás andando comigo? Eu te reconciliei a mim, eu coloquei na tua boca a palavra da reconciliação, verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, veja para isso, como se Deus, Ele mesmo, por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, nós estamos pelo Cristo, no ponto de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que é que significa? Isso é o que significa andar com Deus. O engajo que temos, o apontamento que temos, a comissão que temos quando andamos com Deus. Não podemos dizer, ando com Deus, eu vou curvar as minhas mãos, estou vendo outros aparecerem, curvo as minhas mãos, vejo pessoas caindo do caminho, e eu não posso lhes trazer. Eles vão à perdição, fecho a minha boca, fecho os meus olhos, tudo que eu quero é quero isto, quero aquilo. Eu quero que Deus responda a minha oração. E Deus está me abençoando. Eu sou cuidadoso, não posso andar com Deus assim. Precisamos de nos engajar. Devemos nos ocupar nas coisas que Deus, Ele mesmo, quer que sejam feitas. Estamos a olhar.
a Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18. Estou lendo aqui o verso 30 a 32. Ezequiel capítulo 18, versos 30. Diz em Ezequiel 18, 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos, é o que Deus quer, e se andas com Deus, para ter concórdia com Deus, e como Deus diz ao povo, na comunidade, no teu escritório, no teu local mercantil, na tua aldeia, na tua cidade, onde quer que estiveres, assim que lhes diz, arrependei-vos, convertei-vos, terás a mesma mensagem para elas. E se tu andas com Deus, na concórdia com Deus, arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morireis, ó casa de Israel? É o teu engajo piedoso, é a comissão que estás a dizer a outras pessoas. Se tu andas com Deus e estás em concórdia com Deus, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor, tu assim também o dirás. Isso está na mente de Deus, na mente de Cristo, do Espírito Santo, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viveis. Andamos com Deus, o Pai, andamos também com Deus, o Filho. Em 1 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, estou lendo verso 6. 1 de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se dissemos, andamos com Cristo, temos que viver como ele viveu. Sua paixão, seremos apaixonados. Sua compaixão será nossa compaixão. Sua ocupação, quando estava aqui na terra, será também a nossa ocupação. Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. O que ele fez quando estava aqui, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Lucas, capítulo 19, estou lendo verso 10. Lucas 19, verso 10. E se andarmos com Cristo, esse é o engajo. Se andarmos com Cristo, é a nossa profissão, é o que ele fez, é o que, quando estava aqui, isso é o que continuaremos fazendo. Lucas 19, verso 10. Diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os que andam com ele, veja o verso 13. E chamou 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Ocupai-vos. A partir de hoje, todos os dias, você vai alcançar alguém, irás ensinar alguém, vai falar para um pecador, irá transformar um pecador, trarás um pecador ao reino. E disse, e se estás a andar comigo, e tens que agir e trabalhar como eu andei, não tenho prazer na morte dos que morrem. Ele foi a Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, e se vós conheceis nesta hora o que pertence à vossa paz, mas vos é, e também diz, ele buscava os perdidos para lhes salvar, e diz, se andam comigo, esse é o engajo, é a profissão, ocupai-vos e negociai até que eu venha. E se andas com o Pai, irás evangelizar. Se andas com o Filho, irás evangelizar. E se andamos com o Espírito, e andamos no Espírito também, iremos evangelizar. Estamos a olhar para João 13, João 15. Estás em concórdia com Deus Pai, estás em concórdia com Deus Filho, estás em concórdia com Deus o Espírito Santo.
irás se engajar no evangelismo. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Irá falar de mim que eu sou Salvador, falará de mim que eu fiz o sacrifício final, verso 27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E se temos o Espírito Santo, faremos o que o Espírito Santo quer que seja feito. Significa que iremos evangelizar em João 8, 9, João 8, verso 9. Assim que nós não somos da carne, mas do Espírito, os que também estão no Espírito de Deus habitam, se é que o Espírito de Deus também habita em vós. E se alguém tem conhecido o Espírito, não é do Espírito de Cristo, se temos o Espírito de Cristo, ele quer que os pecadores sejam salvos. Lembrem-se que ele é aquele que disse a Filipe para se ajuntar ao eunuco do Etiópia e guiar ao Senhor como o Salvador pessoal. Atos capítulo 8, 29. Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Filipe: ajunta-te a esse carro. E Filipe, correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E somos ditos que e o lugar da escritura que lia no verso 35, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciava a Cristo. O Espírito direcionou a ele, o Espírito lhe guiou. E se nós temos o Espírito de Deus, é exatamente o que vamos fazer hoje. Atos 11, 12. Atos 11, 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e se tens concórdia com o Pai, vais evangelizar, não querendo que alguém se perca, como o Pai não quer que ninguém se perca, irás evangelizar, porque se estás concórdia com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, irás evangelizar, e se estás em concórdia com o Espírito de Deus, e andas no Espírito, irás evangelizar. Nos diz em Romanos, em Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem: venha. A esposa de Cristo está pronta. E todos os membros da igreja, e se tem concórdia com o Espírito, assim que o Espírito diz aos pecadores: vinde, a esposa também diz: vem. O Espírito e a esposa dizem: vem. E aquele que diz: vem, e aquele que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu oro que irá te engajar neste grande trabalho de grande comissão e pregar o Evangelho em nome de Jesus. Essa é a coisa prática. Nos diz em andar com o Pai, andar com o Filho, andar com o Espírito, resgatando os que perecem, como Deus demanda. Alcance as pessoas como Cristo deseja. Restaura os pródigos pelo Espírito, pela direção do Espírito. O Espírito que nos direciona todos os dias irá nos direcionar aos pecadores, irá nos direcionar aos apostatados, irá nos levar aos descrentes, irá nos direcionar que o Senhor nos dará a graça, nos dará a coragem, nos dará a coragem de tocar os pecadores à nossa volta e lhes trazer ao Evangelho, ao reino, em nome de Jesus. Será que vamos? Seremos capazes?
Será que somos capazes? O Senhor faça que a obra prospere em nossas mãos, em nome de Jesus. Vamos nos levantar e falar com o Senhor, assim que aprendemos hoje do privilégio glorioso de andar com Deus. Abre a tua boca, fala com o Senhor. Precisa de graça para andar com Ele, a fé de andar com Ele, a força de andar com Ele, coragem de andar com Ele, convicção de andar com Ele. Diga ao Senhor: ajuda-me, Senhor, tudo que ouvi, e serei o fazedor da palavra.